Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é os componentes físicos e as transformações da paisagem. Nessa aula aprenderemos as transformações na paisagem pelo clima, relevo, formações vegetais e hidrografia. Para você que chegou agora no nosso canal, inscreva-se e clique aí no sininho para você ficar sabendo de todos os vídeos que saírem aqui no canal. Aperte o joinha, dê aí o seu like e vamos para a aula. Transformações da paisagem. Temos consciência de que as paisagens estão em constante transformação. Um dos grandes agentes modificadores das paisagens é o homem, que realiza essas mudanças através do trabalho. Então, aqui no canal, a gente tem uma aula mais detalhada sobre os tipos de paisagem e as mudanças na paisagem. Você pode clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima ou ao final do slide você pode clicar no vídeo que irá aparecer, ok? No entanto, as paisagens também são modificadas pelo processo natural, por meio de mudanças em componentes físicos como clima, relevo, vegetação e hidrografia. São essas modificações que conheceremos nos próximos slides. Então, anteriormente nós já vimos que as paisagens podem ser transformadas pelo homem. O homem é um dos agentes transformadores aí da paisagem, um dos maiores agentes transformadores. Mas, mesmo sem a ação do homem, as paisagens já se modificam naturalmente, através desses componentes físicos que nós iremos estudar agora. Clima. Primeiramente, precisamos distinguir os termos tempo e clima, que muitas vezes são utilizados como sinônimos. Tempo é o estado momentâneo na atmosfera, ou seja, ele muda com muita rapidez. Por exemplo, hoje podemos acordar com um dia ensolarado e ao final da manhã ocorrer chuva, pois o tempo modifica-se muito rápido. E o tempo modifica-se tão rápido que muitas vezes a gente vê a previsão falando, por exemplo, o dia vai ser o dia todo chuvoso. Então a gente acorda com um dia chuvoso e chega ao final do dia, o dia está ensolarado. Então o tempo é realmente um estado momentâneo. Ou seja, porque ele dura apenas durante um momento. Então, dentro de um mesmo dia, a gente pode ter várias mudanças de tempo. Já o clima é determinado após um estudo de meteorologistas e climatologistas das variações de um tempo, esse tempo que a gente está falando é o tempo atmosférico, né? De uma região por 30 anos, para determinar quais padrões se repetem. E os climas são clima tropical, clima subtropical, clima equatorial. Então, quando alguém fala assim, o clima quente, isso está errado geograficamente falando, porque não existe clima quente. O quente é uma característica do clima, tá? Então, o clima é tropical, subtropical, equatorial, ok? Nós vamos ver mais detalhes agora no próximo slide. Quando assistimos ao jornal, assistimos à previsão do tempo e não do clima, pois o tempo pode variar diariamente. Então, quando falamos de clima, o clima varia muito pouco, apesar de que hoje nós falamos aí dessa questão das mudanças climáticas causadas pelo aumento aí da temperatura na atmosfera. Mas, em geral, as características do clima não vou falar com vocês que são imutáveis, mas elas são bem estáveis. Então, eu dei um exemplo aqui que a gente vai ver mais para frente. É muito comum ouvirmos alguém dizer, adoro esse clima frio. Mas esta frase está incorreta na linguagem geográfica, pois um clima é composto por um conjunto de características. O clima tropical típico, por exemplo, que é o que tem aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, grande parte aí do Sudeste. Aliás, a maior parte do Brasil tem um clima tropical. Apresenta como característica duas estações marcantes: verão, quente e chuvoso, inverno, frio e seco. Então, nós podemos pensar, por exemplo, o tempo, né, ele muda com muita facilidade. De manhã pode estar de sol, de tarde pode estar chovendo. E o clima, ele muda com facilidade? Praticamente não. Por quê? Nos últimos, por exemplo, 30 anos, quando que o verão
em regiões igual, por exemplo, de Sete Lagoas, Minas Gerais, que o verão nosso não é sempre quente e chuvoso, na época lá de dezembro, janeiro, fevereiro, é sempre quente e chuvoso, e no inverno, que é a estação que a gente está agora, é frio e seco. É justamente essa situação que a gente vê. Então, passa ano, vira ano, nós estamos sempre com esse mesmo tipo de clima, porque o nosso clima é o tropical típico. O clima não vai mudar com tanta facilidade. Agora, o tempo sim muda o tempo todo, não é isso? Até rimou. Assim, podemos afirmar que existem mais climas com características. Temperatura mais alta, menor umidade. Então, não é correto a gente dizer que existe um clima quente, um clima frio, porque tem vários tipos de climas que são quentes. Por exemplo, o clima equatorial e o clima semiárido são quentes, né? Então, a gente tem que escolher e especificar esse clima. Relevo e seus tipos. Relevos são as formas presentes na superfície terrestre. Então, é aquele desenho da serra, o desenho da superfície, tá? Como se fosse, por exemplo, da serra, aquela viradinha é a forma do relevo. Existem 4 tipos de relevo de acordo com a classificação da sua forma, que é esse desenho, e da altitude. Então, nós vamos começar a classificação pela altitude mais alta, ok? Montanhas são as formas de relevo de maior altitude, acima de 3.000 metros, como, por exemplo, o Pico Everest. Nesses locais, geralmente, neva, justamente porque quanto mais alto, mais frio, possivelmente, o local será, ok? Planaltos são formações terrestres muito antigas, como, por exemplo, Serra, Morro, Chapada. Nessa imagem que nós estamos vendo aqui embaixo, é a Chapada Diamantina. Então, ela tem esse nome de Chapada porque ele é retinho, né? Tanto em cima quanto embaixo. Serras, a gente também tem uma boa ideia, que é como se fossem os morros arredondados, mas um seguido do outro. E um exemplo de morro aqui no Brasil seria o Pão de Açúcar. Planície são formas de relevo mais planas, formadas pela decomposição de rochas. Exemplo, planície amazônica. Então, eu trouxe para vocês uma imagem aí da planície amazônica, que são formas de relevo mais planas, ok? Depressão. São formações com altitude mais baixa, podem ser relativas quando rebaixadas se comparadas ao entorno, ou absolutas, abaixo do nível do mar. Aqui no Brasil nós não temos depressão absoluta. O relevo brasileiro é considerado antigo, por isso temos majoritariamente no território planalto, planície e depressão. Então vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. Então, vamos começar pelo relevo mais alto, né? A montanha, tá vendo? Dentro desses relevos aqui, o mais alto é a montanha. O segundo maior é o planalto. Olha lá, ele também é alto, só que ele, né? E tem o desenho redondinho e tudo, só que ele não é tão alto quanto a montanha. Em seguida, vai vir a planície, que já é uma área um pouco mais reta e próximo aí da questão do nível do mar. Depressão relativa é quando a gente observando o seu entorno, aqui possivelmente é um planalto, né, pelo tamanho aqui, e aqui é uma montanha. Então, comparando esse relevo com esse relevo, esse aqui está bem mais baixo. Então, ele é depressão relativa. E a depressão absoluta seria aquela que, considerando aqui o nível do mar, essa depressão estaria abaixo do nível do mar. Formações vegetais. São formações que possuem características únicas e que se desenvolvem a partir do tipo de clima, solo, relevo do ambiente. Então, unindo essas características do clima, solo e relevo, as vegetações se desenvolvem. No Brasil, se destacam as florestas tropicais, que são densas, heterogêneas e latifoliadas. Então, o que são densas? São árvores muito juntas, heterogêneas, porque elas têm diversidade.
latifoliadas, porque elas têm uma folha muito grande. Então, elas apresentam uma das maiores biodiversidades do planeta. Temos aí a Mata Atlântica e a Amazônia. Nós temos uma aula falando sobre a questão do desmatamento da Amazônia. Vou colocar aqui para vocês, vizinhos, se vocês quiserem ver sobre essa reportagem, vocês podem clicar aqui. E também temos uma aula específica sobre a formação dos domínios morfoclimáticos do Brasil, que vai ter todas essas formações. Vai falar sobre a Mata Atlântica, sobre a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata de Cocais. Vocês também podem clicar no izinho que vai aparecer aqui, ou no final da aula, clicar em um dos vídeos que irá aparecer, ok? Savanas são formações predominantemente rasteiras, ou seja, baixas, apresentando árvores espaçadas na paisagem. Ou seja, quando a gente vê uma árvore, tem uma distância, vem outra árvore, então elas não são juntas. Temos no Brasil a Caatinga e o Cerrado. No mundo, temos diversos tipos de formações vegetais, como podemos conferir no mapa a seguir. Então, esse mapa aqui é dos principais tipos de formações vegetais do mundo. A gente tem aqui as florestas tropicais. A gente pode perceber que o Brasil é lá a maior parte, né? Tem a floresta tropical, que aqui seria a Mata Atlântica e aqui seria a região amazônica. Savanas, que seria o nosso Cerrado e Caatinga. Olha aqui como o Brasil tem. Mas na África também tem bastante savana, né? Aquele formação vegetal que nós vemos sempre assim, as zebras, né? O safari da África é um tipo de savana. Desertos. Então, a gente tem aqui o deserto do Saara e alguns outros desertos que estão espalhados aqui pelo mundo. A Austrália tem um deserto no centro da Austrália. Desertos absolutos de gelo ou de areia, que são mais raros. A gente tem, por exemplo, aqui na Groenlândia. Chaparral, que é essa área aqui mediterrânea. Campos de regiões temperadas. Aqui no Brasil nós temos a vegetação de campos, tá? Aqui no sul do país. Florestas temperadas. Elas também são mais comuns aqui na região da Europa e um pedacinho aqui dos Estados Unidos. São aquelas que a gente vê tipicamente nos filmes, nos jornais, né, daquela floresta que ela perde todas as folhas durante a época de outono. Taigas são as florestas de coníferas, é daquela árvore típica de Natal, que é o pinheiro, né, no caso. Aí são nas áreas aqui mais altas no Canadá e no norte aqui da Europa. E a tundra ártica e alpina, que é uma vegetação praticamente rasteira. Essas áreas são muito geladas, então nasce só um pouquinho das formações vegetais. Então, aqui bem no norte, extremo norte do Canadá, extremo norte aqui dessa área europeia, a Rússia tem uma grande parte aí de tundra. Hidrografia. O Brasil possui cerca de 12% da água doce disponível no mundo e está em suas bacias hidrográficas, mas sofre com a distribuição dessas águas, que é realizada de modo irregular. Possui a maior reserva mundial de água doce e o terceiro maior potencial hídrico da Terra. Então, nós podemos perceber que o Brasil é privilegiado nessa questão das águas. 80% das águas brasileiras concentram-se na Amazônia, região que é menos habitada do país. E o Sudeste, que possui maior concentração da população, possui apenas 6% desse recurso. Então, o Brasil possui uma grande quantidade de água. Porém, a região que mais necessita de água, porque tem mais gente morando, que é o Sudeste, tem pouca água. E na região que tem menos gente morando, é que tem mais água. O uso racional da água é a solução para a preservação desse recurso. Racionalizar o uso da água não significa ficar sem ela, significa usá-la sem desperdício. Nós temos aqui no canal também uma aula sobre hidrografia. Se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui no izinho ou clicar em um desses próximos vídeos que vão aparecer aqui na tela agora para vocês. Inscreva-se, dê o seu like e até a próxima aula. Tchau, tchau!